tema que nós trouxemos hoje é além da matéria. Ai, falta. Exato, agora já está. Decidimos trazer o tema além da matéria. E porquê? Nós vivemos, a nossa realidade é a matéria, não é? O nosso corpo, a nossa roupa, os edifícios, e então aquilo que os nossos sentidos nos dizem é que a realidade é esta, é isto que nos rodeia, aquilo que nós conseguimos sentir, cheirar, ouvir. Então, tudo o que passe para além disto entra no campo da crença, normalmente. Então, nós vamos falar um bocadinho sobre isso e o que é que será que a matéria é mesmo aquilo que nós pensamos que é. Vamos andar assim um bocadinho só para nós pensarmos. Então, toda e qualquer filosofia ou religião que acredite que existe algo mais para além da matéria é espiritualista. E aí, a Igreja Católica, os budistas, os protestantes, o espiritismo, embora não seja uma religião, também é espiritualista. Agora, depois, cada uma destas correntes tem uma visão particular. Não quer dizer que umas sejam melhores que outras, pronto, vamos todos ter ao mesmo local, se calhar por palavras diferentes ou por visões diferentes. A visão do espiritismo chama-se isso mesmo, doutrina espírita. De uma forma muito resumida, para quem estiver aqui pela primeira vez, o espiritismo está contido em 5 obras base. Para se perceber exatamente o que é o espiritismo, a sugestão é que se leia estas obras. Depois podemos concordar ou não, mas se quisermos dizermos mal com propriedade. Então, o primeiro, o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica do espiritismo. O Livro dos Médiuns, a parte científica, experimental. O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é mais um Evangelho, mas é a visão do Evangelho, a visão espírita e de uma linguagem mais contemporânea. O Céu e o Inferno, que é um livro muito interessante em que na primeira parte aborda alguns temas, por exemplo, o que é o céu, o que era o céu para os romanos, para os gregos, para a Igreja Católica, para o Espiritismo, será que existe? É o quê? O Inferno, a mesma coisa. E na segunda parte do livro tem então relatos de pessoas que já passaram para o lado de lá da vida, em que contam o que é que fizeram aqui no dia-a-dia, algumas escolhas que fizeram, e nós começamos a ter noção que elas estão mais ou menos felizes do lado de lá da vida, de acordo com aquilo que foram fazendo, as escolhas que fizeram nesta última vida. E por fim, a Gênese, que aborda a criação do universo, dá uma explicação aos milagres de Jesus, atenção que não menosprezando, dá-lhes uma explicação lógica para não cair no mundo do fantástico. Eu esqueci-me de dizer, o codificador, isto não é nenhum código, mas quem organizou estes conhecimentos foi o Sr. Hipólito Rival, que ficou conhecido pelo pseudónimo, por outro nome, que é o Allan Kardec. Porquê? Porque ele era muito conhecido na época. O primeiro livro foi publicado a 18 de abril de 1857 e ele não quis que as pessoas comprassem pelo nome dele. E então, com uma história que pode ser abordada noutra palestra, ficou Allan Kardec. Para além destas 5 obras, temos também o que é o Espiritismo, que por acaso está bastante atual ainda. São diálogos com críticas ao Espiritismo e depois a defesa, que ainda não passou de moda, ainda está bem atual. E obras póstumas que foram escritos de Allan Kardec, que depois os amigos reuniram e publicaram já depois de ele ter desencarnado, de ele ter morrido. Mas, para além disto, existem estas 12 obras que foi desde 1858 até 1869, todos os meses saiu a Revista Espírita, em que muito do que foi abordado nestes livros, primeiro foi publicado nessas revistas. E a Federação Espírita Brasileira juntou-as todas e fez estes 12 volumes que estão excepcionais e onde aborda-se o tema, consegue-se perceber como é que estava a ser estudado para ser organizado todo este conhecimento. Então, temos que o Espiritismo
é uma ciência filosófica de consequências morais. Como ciência, investiga estes fenómenos e a comunicação com os espíritos. Como filosofia, compreende-os e retira daí uma consequência moral. Consequência moral, atenção, todos nós fazemos uma asneirita ou outra, depois não está lá ninguém de lá a apontar-nos o dedo, mas é um roteiro para nós sermos mais felizes. E eu coloquei aqui este tripé, porquê? Porque de facto estas três correntes têm o mesmo peso, ou seja, se nós tirássemos daqui a parte da filosofia, o tripé caía, ou da parte científica a mesma coisa. Estas três vertentes, ciência, filosofia e moral, compõem então a doutrina espírita. A doutrina espírita também está assente em 5 pilares, a saber, a existência de Deus, e este Deus não é um Deus antropomórfico, aliás, ou seja, não é um senhor de barbas brancas que está lá em cima a olhar para aquilo que todos nós fazemos. É uma inteligência suprema que nós ainda não temos capacidade de entender, mas que deu origem a todo o universo e a tudo aquilo que nós conhecemos. E a nós próprios. O segundo pilar, a imortalidade do espírito, ou seja, nós não morremos, somos imortais, o que, enfim, quando pelo fenómeno natural da morte nós passarmos para o outro lado da vida, vamos continuar vivos, já vamos abordar isso um bocadinho mais à frente, o que morre é aqui o corpo de carne, é como se fosse um casaco velho que já não serve e fica de parte ou vai para o lixo. A comunicabilidade dos espíritos, atenção, todos nós somos espíritos encarnados, eu posso estar aqui a falar com o Lucas e o Lucas comigo, estamos a falar, não é? Mas não é isso que nós estamos a falar, é a comunicabilidade também com o lado da vida. A reencarnação, ou seja, nós numa vida só não chega, e são muitas, e vamos evoluindo muito lentamente, isto é tudo muito lento ao longo de possivelmente milhões de anos. E a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, o universo com o tamanho que tem, a quantidade de planetas são milhões, e depois de repente havia aqui um que era habitado, era um bocado de desperdício. Não, o planeta Terra funciona, e muitos outros funcionam como uma escola. Quem está neste nível de instrução que nós estamos, está nesta escola. Quem está em níveis superiores, por exemplo, numa escola secundária ou na universidade, já está noutros planetas. Nós ainda estamos muito no início. Então, nós estamos habituados à matéria, como eu tinha começado por dizer, mas qualquer pessoa que acredite em algo mais para além da matéria, ou seja, algo mais para além que fica vivo depois da morte do corpo físico, acredita, vamos esquematizar assim, num espírito. Ou seja, quando eu morresse, isto ia abaixo do chão ou para cramar e ficava só o espírito, a centelha divina. Aquilo que os espíritos nos explicam é que não, existe mais um elemento que é o perispírito. E o perispírito faz a ligação, então, entre a matéria e o espírito. E isto liga-se ao nosso corpo, principalmente por sete centros de força, que os orientais chamam chakras, penso eu, mas por cada célula. Pronto. E então tem a forma, ou seja, eu agora, vamos imaginar, morria, e havia aí um médium vidente que dizia, eu vi ali o espírito do Francisco. De facto, para se facilitar, nós dizemos isto, mas se quisermos ser minhoquinhas, ele viu o perispírito, que fica com a minha forma. E nós temos muito medo de morrer, mas o que é certo é que, por exemplo, nós, desculpe a brincadeira, mais ou menos morremos todas as noites, porque o espírito não precisa dormir, o que dorme é o corpo. Então, nós, embora não percamos estas ligações, todas as noites saímos e saímos para onde? Vamos fazer o quê? Depende dos nossos interesses. Quem gosta muito de estudar filosofia, vai estudar filosofia. Quem gosta de fazer coisas menos edificantes, vai fazer coisas menos edificantes. E até há quem não faça absolutamente nada, mas o espírito não dorme. E depois, até é curioso, nós às vezes temos aqueles sonhos, eu conheço uma pessoa que tem medo desses sonhos muitas vezes,
que é, por qualquer motivo, o espírito tem que voltar assim, muito rápido para o corpo, e depois o cérebro arranja aqueles estratagemas, parece que vamos a cair, né? E de repente acordamos, acabámos ali de chegar. Então, isso costuma acontecer quando a gente anda a fazer asneiras. Então, muito me contas. Estou bem. Então, isto vai fazer falta naquilo que eu vou falar a seguir. Segundo então a doutrina espírita, Deus criou o princípio espiritual e o princípio material. Tudo o que é do lado do espírito, então, é criado através do princípio espiritual. Tudo o que é matéria vem do lado do princípio material. E como eu tinha dito há pouco, existe aqui o perispírito que faz a ligação entre o espírito e a matéria. Agora há aqui um pormenor importante, que é, para nós, o perispírito não é nada. Tanto é que, e agora vou buscar aqui aquelas figuras dos filmes de Hollywood, mas só para passar essa imagem, os espíritos passam as paredes e tudo mais, mas aquilo que os espíritos dizem é que não, é que este perispírito, ele é matéria, só que é matéria num estado em que nós ainda não compreendemos, a ciência oficial ainda lá não chegou. E então, existe uma coisa com um nome assim mais estranho, que é o fluido cósmico universal, que é como se fosse um grande supermercado. Tudo o que é da parte de matéria vem desse fluido cósmico universal. Então, desde este copo plástico, à garrafa, ao computador, tudo o que é matéria ao nosso corpo é moldado sempre a buscar coisas aqui do princípio espiritual, que por sua vez vem então do fluido cósmico universal. Mais à frente já vou explicar porque é que eu fui buscar isto. Isto é tudo muito bonito, mas, enfim, os nossos 5 sentidos não nos dizem isso. E há pessoas, e com toda a propriedade, que dizem, não, eu não acredito em nada disso, porque se eu não vejo, se eu não sinto, não ouço, isso não existe. Tudo o que sai fora dos 5 sentidos, para mim, é tabu. E tem todo o direito. Mas será que os nossos 5 sentidos são verdadeiros ou nós, por vezes, somos, entre aspas, enganados por eles? Vamos ver. Isto aqui é o espectro visível pelo olho humano. Esta parte aqui só, que parece um arco-íris, ok? Aquilo que nós vemos, o espectro visível à nossa vista, é só isto. Tudo o que está para a direita e para a esquerda são coisas que nós já lá chegamos, mas através de evolução científica. Por exemplo, uma máquina que tira um raio-x, nós não conseguimos ver isso com a nossa vista. Precisamos que a máquina tire o raio-x e grave aquilo num formato que nós conseguimos ver. E os raios gama e tudo mais. Então, existe muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver. Às tantas, e atenção, eu vou dizer isto, mas isto pode estar completamente enganado. Nós vamos ali a Marte, tiramos umas fotografias em toda a volta, isto é deserto, não está cá nada. Mas nós estamos a tirar fotografias com este espectro, não é? Ou se calhar não, já a maquinaria que nós enviamos já é com outros, mas não quer dizer que não haja ainda mais coisas que nós não descobrimos. O mesmo se passa, por exemplo, também com o som. O espectro sonoro que nós conseguimos perceber é este. E depois, às vezes, ao longo da vida, vai alterando. Eu, por exemplo, já ouço um bocadinho pior do que quando tinha 20 anos. Isto depois vai-se perdendo. Mas, depois existe os infrassons e os ultrassons. Até existem aqueles apitos, eu tenho um para a minha cadela, que nós apitamos aquilo com força, nós ouvimos uma coisita só pequenininha, e ela pode lá estar longe, e quando lá vem ela. Às vezes, outras vezes não. Mas sons que não são audíveis por nós, pelo nosso sistema. Um átomo. Quem é que daqui já viu um átomo? No entanto, eles existem, né? Nós temos confiança na investigação científica e, obviamente, com instrumentos próprios para isso, nós somos capazes de os ver. E tudo isto que nós vemos é composto de átomos. Ondas de rádio é igual. Estamos
permanentemente a transmitir coisas por satélite de todo lado, nós também não vemos isso. E para já não falar aqui do Wi-Fi, que agora já é quase como oxigênio, não é? Ou seja, neste momento, nesta sala, estão aqui uma série de ondas de rádio, internet, possivelmente outras coisas que nós sabemos que elas existem, estão cá, mas não as conseguimos percepcionar através dos nossos 5 sentidos. Mas ainda assim, temos todo o direito de tudo o que sai fora do tijolo e do cimento, da matéria, isso é uma coisa à parte. Então vamos agora analisar aqui um bocadinho o que é matéria. E para começar, vou fazer só aqui um bocadinho uma brincadeira, que é o seguinte. Nesta sala, neste momento, está cheia de oxigênio e também de dióxido de carbono e outras coisas, mas aquilo que nós normalmente chamamos de ar. E a pergunta é, o ar é matéria ou não? É matéria. É matéria, exatamente. Tanto é que quando nós temos um leque, nós abanamos e sentimos o ar em nós. Mas isso até é engraçado, porque no passado foi feita esta experiência. Eu agora parece que vou fazer um truque de magia, mas não é, isto não é ilusionismo. Se nós pegarmos num pano, aqui um bocado de papel, e colocarmos dentro de um copo, não é? De forma a que fique preso, eu agora viro ao contrário e ele não cai. Vamos imaginar que aqui onde está a minha mão é o nível da água, ou seja, daqui para baixo eu estou dentro de água, e aqui não. Não pode ser assim torto, tem que ser direito. Se eu colocar assim o copo certinho na água e empurrar, ou seja, ele entra mesmo para debaixo da água, quando eu saio, o pano está seco. Porquê? Porque o ar, lá está, como é matéria, não deixou a água entrar. Mais ou menos como está aqui nesta figura. Então daqui ainda temos outra boa notícia. Para os pessimistas, a partir de agora podem dizer que o copo está sempre cheio, porque tecnicamente é verdade. Pode estar meio de água, mas está sempre cheio, porque está cheio de ar, por exemplo. E outra coisa, e a água? Temos aqui uma molécula de água, que é composta por 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. A água é um sólido, um líquido ou um gasoso? Não percebi, desculpe? Depende. Já me tramaram. É verdade, a água, no caso da água, depende da temperatura. Então, se nós colocarmos a água no congelador, fica muito dura, fica gelo. Assim, esta temperatura é líquido, nós conseguimos molhar as mãos, por exemplo, numa piscina andamos a nadar, mas temos de ter cuidado, se nós atirarmos para a piscina assim de chapa, aleija, porque está mais solto, envolve-nos, mas calma. E, por exemplo, quando nós colocamos a ferver um jarro de água, que chega a uma altura que até começamos a ver o vapor a sair. E é sempre água, continua a ser uma molécula de oxigênio. Porquê que isso acontece? No caso da água, quando nós congelamos, as moléculas ficam muito juntinhas umas das outras e até criam umas pontes e aquilo fica duro como uma rocha. Basicamente o cubo de gelo parece quase um calhau da calçada, não é? E aleija. Quando está no estado líquido já não, já estão mais afastadas umas das outras, perderam essas pontes, tanto é que nós que então colocamos a mão na água e enfim, ela envolve-nos. E quando colocamos, por exemplo, a água na chaleira, ela começa a ficar muito instável e começa-se a afastar muito e começa-se a ver aquele vapor a sair. E eu fui buscar isto porque estamos a ver a mesma coisa, a água, em 3 estados diferentes, neste caso, mais uma vez, decorrente da temperatura. Mas este senhor, que foi o senhor Albert Einstein, veio buscar nos seus estudos, acho que isto faz parte da teoria da relatividade, não totalmente, mas é uma parte. Foi chegar à conclusão de uma fórmula que nós, ou a maioria de nós já a viu e acha isto muito normal, e é normal, mas na altura foi um grande avanço. E isto é curioso, porquê? Ele chegou à conclusão, já agora só a legenda, o E é energia, não esta energia elétrica, é energia no estado puro, é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então,
Trocando isto por miúdos, isto quer dizer o quê? Que qualquer massa, por exemplo, através de fusão, consegue-se transformar em energia. Mas o contrário também. Qualquer pedaço, com a tecnologia correta, claro, consegue-se transformar energia em massa. E agora vou dizer propositadamente uma grande asneira em termos físicos. Isto em física não existe, mas é só para nós percebermos. Se, mais uma vez, isto não é possível, isto é impossível, até se vai perceber porque é a seguir. Se fosse possível eu acelerar este comando ao quadrado da velocidade da luz, ela desintegrava-se e transformava-se em energia. É só para nós termos, de forma simples, percebemos. Então não sei se vocês já deram conta que estamos a viver numa gigantesca PlayStation, não é? Porque tudo isto é energia em estados diferentes. Agora, recuando um bocadinho, lembram-se quando eu vos disse que Deus criou o princípio espiritual e o princípio material e que havia o fluido cósmico universal de onde saía tudo o que era matéria? Parece que estamos a falar das mesmas coisas por palavras diferentes e a chegar lá por caminhos diferentes, não é? E é assim, a ciência vai avançando e, por acaso, é uma coisa curiosa que o Allan Kardec era muito honesto e ele chegou a dizer isto, que é, se alguma vez a ciência contradizer algum dos pontos que o Espiritismo defende, meus amigos, abandonem esse ponto e sigam a ciência. E claro, e é o mais lógico a fazer. Até ao momento, daqui a um mês vai fazer 165 anos, não é? Ainda não aconteceu. Mas, vamos avançar mais um bocadinho. Dr. William Tyler. Este senhor é um investigador, penso que é engenheiro e matemático, e fez aqui um estudo muito engraçado, mais recentemente. E atenção, ele não é espírita, ele não tem nada a ver com espiritismo. Então o que é que ele fez? Ele pegou numas fórmulas do Dr. Hendrix Lorentz, que, enfim, era um cientista também muito conhecido como o Albert Einstein, e ele derivou aquela fórmula que nós vimos há bocado, do E igual ao MC ao quadrado. Para quê? Através das teorias do Lorentz, para lhe adicionar a velocidade. Porquê? Entre o parado e o quadrado da velocidade da luz, existe uma infinidade de velocidades diferentes. E o que é curioso eu agora não vou estar aqui a entrar muito em matemática, mas só para nós percebermos, o que é curioso é que, à medida que a velocidade vai aumentando, a energia gasta tende para o infinito. Por isso é que eu há bocado disse que era impossível acelerar isto ao quadrado da velocidade da luz. Então, vamos imaginar, foquem só aqui nesta continha aqui. Imaginem que era 10 laranjas para 20 pessoas, dava 0,5, certo? 1 menos 0,5 dava 0,5 também, risco quadrado, isso aqui, pronto. À medida que esta velocidade vai aumentando, este valor vai aumentando muito, mas muito, muito, muito. O que é que acontece? Quando a velocidade for exatamente igual à velocidade da luz, ou seja, 330.000 km por segundo, esta continha aqui, esta divisão, dá 1, 1 menos 1 dá 0, raiz quadrada de 0 é 0, e qualquer número a dividir por 0 dá infinito, podem ver na máquina calcular. Então, o que está aqui demonstrado é que, à medida que a velocidade vai aumentando, a energia gasta, então, tende para o infinito. Era preciso gastar infinita energia para pôr isto ao quadrado da velocidade da luz, é que é. No entanto, eu fui pegar neste caso porquê? Porque ele depois foi mais à frente, que é, então o que é que acontece se a velocidade for maior do que o quadrado da velocidade da luz? É estranho, porque nesse caso, esta continha aqui dava um número negativo. Imaginem que isto aqui dava 2, portanto, 1 menos 2 dá menos 1, e a raiz quadrada de menos 1 é impossível de resolver. Ou era, porque afinal não é. Que existe uma coisa que são números imaginários ou complexos. E então o Sr. Tyler pegou nisso e pôs-se a resolver esta fórmula com o princípio que a velocidade seria maior do que a velocidade da luz. E ele chegou aqui a um resultado muito engraçado, que é isto, aquilo que o Einstein tinha falado, ou seja,
ele deu o nome a isto de realidade física, espaço-tempo positivo, que nós já tínhamos visto há pouco, mas depois, quando a velocidade é maior do que a velocidade da luz, passa aqui para uma coisa que o Sr. Taylor chamou o mundo etérico, espaço-tempo negativo. E isto, enfim, pronto, em matemática fica muito giro, mas para nós, para o dia-a-dia, isto não nos diz grande coisa. No entanto, isto pode ser, eventualmente, isto que eu vou dizer a seguir não é espiritismo, está bem? Pode ser um campo interessante de estudo. Porquê? Se os espíritos nos disseram que o perispírito é matéria, só que é matéria num estado em que a nossa ciência ainda não é capaz de compreender, então vamos imaginar que o compõe o perispírito, os átomos, estão a uma velocidade excepcional acima da velocidade da luz. Isso poderia, eventualmente, ser a explicação para, por exemplo, não sei se está ou não, mas imaginem que estava aqui um espírito ao meu lado, né, o perispírito, e nós não víamos, não é? Era engraçado. Ou seja, são áreas que aos poucos e poucos vais estudando, pode ser é uma hipótese que pode estar completamente errada. Mas é interessante porque ali na sala de passe, quando alguém vai ao passe, para quem não sabe, o passe é quando alguém não se sente bem fisicamente, ou enfim, quando está com algum problema, pode ir ao passe em que existe uma equipa que põe as mãos por cima da cabeça e ali, para quem aceita, uma transfusão de energias. Mas os passistas não estão sozinhos, nós não vemos, mas está lá uma equipa espiritual. E eu vim buscar isto porquê? Porque eu acho interessante, às vezes em conversa com passistas, quem vai ao passo, o passista não sabe porque é que a pessoa lá foi. Pode ter ido por curiosidade, mesmo por necessidade, e se foi por necessidade não se sabe qual foi a necessidade que ela levou, mas é curioso que o passista não sabe, nem tem nada que saber, mas muitas vezes diz, eu senti, conforme a pessoa, eu dou a uma, né? E depois a pessoa vai-se embora e quando vem outra pessoa, eles muitas vezes dizem que sentem uma energia diferente, pronto, de acordo com a necessidade da pessoa. Isto é interessante, porque se pode fazer a mesma coisa a fluidificar a água e que muda a composição química, são áreas de investigação que ainda estão verdes, ainda há muito que caminhar. Mas então é preciso mudar o paradigma científico. Porquê? Neste momento, e já há muito tempo, o paradigma científico, tudo que sai fora, tudo que seja hipóteses, depois se venham a verificar ou não, que saia fora de algo 100% material, é um risinho e tal, e o coloca-se de parte. E eu não me lembro já quem é que fez este estudo, mas eu lembro quando estava na faculdade, que já foi no tempo dos dinossauros, que eu já estou a ficar mais velho, houve uma coisa que se foi dada por um professor que eu nunca mais me esqueci, para a mudança de paradigma, que eu vou explicar aqui no instantinho. Imaginem que colocávamos dentro de um espaço, de uma sala fechada, 5 macaquitos, só com um escadote. Esqueçam a parte da banana para já. Portanto, naquela sala havia um escadote e estavam lá 5 macacos. Só que no teto existiam chuveiros que, se fossem acionados, deitava água muito gelada, muito desagradável. Pronto. Os macacos não sabiam disto. Ora, ao colocar um cacho de bananas, os macacos olhavam para aquilo e de possível estava ali o escadote mesmo à mão, assim, ui, que maravilha, vou buscar uma bananinha, não é? Então, à medida que começava a subir o escadote, aquilo acionava os chuveiros de água gelada, e depois voltava para trás, ficavam cheios de frio, passado um bocado, tentava outra vez, pumba, vinha outra vez o jato de água fria. Chegava uma altura que eles, como não gostavam de água fria, desistiam. Quando nenhum deles, que já tinha levado banho, queria subir o escadote, imagina, nós na experiência tirávamos um macaco e colocávamos outro no lugar desse que não tinha levado, ele não tinha visto, ele não sabia que havia o chuveiro. Quando colocávamos o cacho da banana, esse macaco, claro, tinha aquela coisa de ir lá buscar as bananinhas, mas os outros 4 não deixavam, agarravam, não vais. E ele tentava outra vez e eles não deixavam, ele assumia que aquilo devia ter algum motivo. Então nós íamos fazendo isso com os macacos todos, até que chegava uma altura que os 5 macacos que estavam dentro da sala, nenhum deles tinha levado banho de água gelada.
Mas quando colocávamos lá o cacho da banana, o último tinha entrado e ia tentar apanhar e os outros 4 nem sabiam porquê, mas não o deixavam. E é este tipo de paradigma que temos que ir quebrando. Ou seja, se há coisa que é pouco científica, é colocado à partida logo um tema, uma hipótese, que depois até pode-se verificar que não é verificável, ou que não é possível, ou que era falso. Mas não investigar porque sai do campo materialista, temos que ir mudando isso aos poucos. E aos poucos já vai acontecendo. Até porque o método científico já sofreu algumas alterações, né? E o conhecimento científico foi, ao longo dos séculos, foi evoluindo muito. Nós já passámos muitos séculos a pensar que a Terra era o centro do universo, era o Sol é que andava aqui à volta da Terra, por acaso parece, dá essa ideia, essa ilusão. Mais uma vez os 5 sentidos a enganarem-nos. Ou, por exemplo, aqui o Sr. Thomas Watson. O Sr. Thomas Watson foi o fundador de uma empresa que depois deu origem à IBM. E então ele teve nos primórdios da computação. Penso que foi em 1958, ele indicou que os computadores era algo que era excepcional, mas que ele achava que só ia ter um mercado para 5 computadores em todo o mundo. Onde é que já vão os 5 computadores? Né? São milhões e até já andamos com computadores nas palmas das mãos. E porquê? Porque nós muitas vezes temos, ou alguns de nós têm a mania que sabem muito, não é? Mas nós temos que ter a consciência de uma coisa, por muito que qualquer um de nós individualmente estude ou veja estudos de terceiros, cada um de nós é só uma pessoa aqui neste planeta, no meio, penso que agora anda à volta de 7,8 mil milhões de pessoas. E todas essas pessoas têm experiências próprias e têm conhecimentos ou experiências que nós não tivemos. Mas mais, nós que somos um destes 7,8 mil milhões de pessoas, pertencemos a uma espécie no meio de 8,7 milhões de espécies catalogadas só no nosso planeta. E o nosso planeta, que está ali, não dá para perceber bem aqui, mas o nosso planeta está ali, o nosso sistema solar, aliás, o Sol está ali numa galáxia. Estão a ver o tamanho dos nossos problemas? Aí, é tão grandes. Em que só a nossa galáxia tem 100 mil milhões de estrelas e há à volta de 170 mil milhões de planetas. Só que estamos a falar da nossa galáxia, mais nada. E tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, ou seja, a velocidade da luz penso que anda à volta de 330 mil km por segundo. Se nós fôssemos a 330 mil km por segundo de um lado ao outro da nossa galáxia, demorávamos 100 mil anos. Mas a nossa galáxia é só uma no meio daquilo que se calcula ser 170 milhões de galáxias. Naquilo que nós já conseguimos espreitar pelos telescópios. As mais pequenas, que são as anãs, com à volta de 10 milhões de estrelas, e as gigantes com 300 mil milhões de estrelas. E à volta de cada estrela andam planetas. Então, eu tomei a liberdade de ir buscar aqui o Mário Cortella, que é um filósofo brasileiro. Ele não é espírita, mas eu gosto imenso dele, gosto muito de ouvir falar. Na internet conseguem apanhar muitos vídeos dele. E há um vídeo que ele tem muito bom, que dá que pensar. Então, da próxima vez que vocês conhecerem assim, uma pessoa assim muito importante, que vos pergunta, mas você sabe com quem é que está a falar? Sei. É que uma pessoa no meio de 7,5 mil milhões de outras, de uma espécie só no meio de 8,7 já catalogadas, num planeta aqui nos outros 8, no sistema solar, que está aqui, enfim. Se nenhum universo, e depois aqui existem duas teorias, para nós é igual. Ou o nosso universo é infinito, ou então não é infinito, ainda não chegou ao fim, e em vez de ser um universo é um multiverso, ou seja, são muitos universos. É indiferente serem multiverso ou universo infinito. É que isto é tão grande que nós somos menos do que um grão de areia. Nós não podemos ter a pretensão de que sabemos tudo. Somos pequenininhos ainda. Mas outro passo a seguir, para nós vermos o quão pequeninos nós somos e aquilo que ainda temos para aprender,
é dado aqui por este senhor. Os mais velhos lembram-se, certeza. O Carl Sagan era um ateu convicto, uma pessoa super inteligente que tinha uma série de televisão que era o Cosmos, penso eu, nos anos 80, e a malta aprendia bastante a ver a falar sobre a série O Cosmos. Anti-espírita ferranho. E ele tem um livro que é Os Dragões do Éden, que eu adoro. E então nesse livro ele foi buscar uma ideia que eu acho muito gira, que é o seguinte: calcula-se que o universo tenha 15 mil milhões de anos, mas isso para nós é muito abstrato. O que é 15 mil milhões de anos? Isso não nos cabe na cabeça, é muito tempo. Então nós pensamos que já cá andamos há muito tempo, e os dinossauros e tal, mas nem sabemos muito bem o que é isso. Então o que é que ele fez? Ele criou o calendário cósmico, que é o quê? Nós não temos noção do que é que são 15 mil milhões de anos, mas nós sabemos o que é um ano, porque temos os meses todos, fomos passando, não é? Então ele condensou esses 15 mil milhões de anos, condensou num ano só, ou seja, desde a meia-noite do dia 1 de janeiro até ao dia 31 de dezembro do mesmo ano, para nós vermos quando é que chegámos aqui à Terra. Vamos fazer esse exercício? Então o que é que acontecia? Isto era uma passagem de ano de todo tamanho. À meia-noite do dia 1 de janeiro, o Big Bang, pum, um grande fogo de artifício, não é? Surge o universo, a tal partícula que explodiu e que lançou tudo para todo lado. E aqui é o início, há 15 mil milhões de anos atrás. E no dia 1 de maio, já passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, já estamos em maio, surgem as galáxias. Já houve ali uma série de coisas, que as coisas, nada da natureza dá pulos, demora muito tempo a acontecer. Depois, no dia 9 de setembro, perante este calendário, teve origem o nosso sistema solar. 9 de setembro já. Calcula-se que há 4.900 milhões de anos. E no dia 14 de setembro, o nosso planeta Terra formou-se. Ainda não com o aspecto que nós conhecemos hoje, mas pronto, já seria o planeta Terra. No dia 25 de setembro, a origem da vida na Terra, mas é uma vida, estamos a falar de células unicelulares, pronto, mais nada do que isso. Entretanto, já estamos no dia 1 de dezembro. E no dia 1 de dezembro surge o oxigênio. Já passou quase um ano. No dia 16 de dezembro, o que é que terá acontecido? Surgem os primeiros organismos pluricelulares, há 658 milhões de anos. Então e nós? Já só temos meio mês para aparecer. Dia 26 de dezembro, vejam lá, já um dia depois do Natal, andavam cá os dinossauros, perante esta perspectiva de tempo. E no dia 31 de dezembro, às 8h15 da noite, portanto já estamos a jantar, surgiram os primeiros hominídeos, com o Australopithecus, há 7 milhões de anos. E às 23h58, o homem atual, o Homo sapiens sapiens, mas atenção, ainda estamos a falar da pré-história, porque o que se considera o fim da pré-história é o princípio da escrita, ali por volta, há 5 mil anos atrás, por volta dos egípcios. E então, foi há 5 mil anos atrás o fim da pré-história, faltam 10 segundos para acabar o ano. Portanto, a história escrita perante isto, condensando isto tudo num ano, é nos últimos 10 segundos. A 4 segundos do fim do ano nasce Jesus, há 2000 anos atrás. E no segundo passado, há 1 segundo atrás, estávamos na época dos descobrimentos. Há pessoas que dizem que o Livro dos Espíritos, com 165 anos, está desatualizado, que não chega a 1 segundo, e há ali muita coisa, muito sumo, que ainda não temos capacidade de perceber. Portanto, e agora estamos aqui no momento presente. Resumindo isto, desde o Big Bang até agora, o homem com história escrita está cá há 10 segundos. Estamos muito no início da evolução, isto é gigantesco.
Logo, não podemos ter a pretensão de pensar que sabemos tudo. E nem o espiritismo é a verdade absoluta. Neste momento, para muitos dos que estão aqui nesta sala, é o que faz mais sentido. Nós não sabemos qual vai ser a investigação no futuro, o que é que... Porque, por exemplo, Moisés veio com a ideia que agora parece banal, não é? Que só há um Deus. Na altura foi revolucionário. 2000 anos depois, mais ou menos, veio Jesus e falou pela primeira vez de um Deus de amor. E que quem fizesse boas escolhas iria ser recompensado, alguns no futuro. Mais ou menos 2000 anos depois surge o Espiritismo já com outra mensagem e nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir e que investigações vão existir. Ainda assim, ao longo dos últimos séculos têm existido investigações muito interessantes. Só para terminar, vou abordar aqui muito ao de leve algumas delas. O Sr. William Crookes, ele foi um cientista no final do século XIX e ele era muito conceituado, ele era inglês, muito conceituado mesmo. E então ele decidiu estudar se o espiritismo era fraude ou se tinha algum fundo de verdade. E ele, com uma médium, que era a Florence Cook, começou a fazer experiências. Ele não estava sozinho, estava com mais pessoas, com um espírito que tinha o nome, se não estou em erro, que era de Katie King, que até se materializava às vezes e deixava-se fotografar. E ele chegou, 2 anos depois de fazer estas experiências, ele, perante a comunidade científica da época, disse que não digo que isto é possível, digo que isto é real. Foi completamente ostracizado. Aliás, ainda hoje, se formos à internet e vamos ler sobre isto, é fraude, e depois a médium confessou que tinha sido fraude, e pronto. Vamos até partir do princípio que sim, tinha sido fraude este caso. Já existem tantos casos, então e era tudo fraude? Outro, César Lombroso. Este senhor dizia mal do espiritismo, sempre muito, muito mal. Até que também decidiu estudar, ele era italiano, se não tenho erro, estudar uma médium, Eusápia Paladino, e ao fim de muito tempo de estudar a senhora para ver se aquilo era fraude, se era ilusionismo, ele retratou-se e ficou muito conhecido na época aquilo que ele disse, que estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos chamados espiríticos, mas os fatos existem e ele deles me orgulho de ser escravo. Este senhor, por acaso, tornou-se espírita. Não quer dizer que nem todos se tornam espíritas, este sim. Mais próximo de nós, mais contemporâneo, Manuel Domingos. Este senhor não é espírita, ele é neuropsiquiatra, neuropsicólogo, e ao longo dos anos, na experiência que ele foi tendo nos diversos hospitais onde ele foi trabalhando, foi reunindo casos de experiências de quase morte. Para quem não sabe, experiências de caso de morte é alguém, por exemplo, vamos imaginar um acidente, entra no hospital em paragem cardiorrespiratória e depois ainda conseguem reanimá-lo, e dessas pessoas que são reanimadas, não todas, mas há uma percentagem que vem dizer que tem memórias daquilo que não devia ter, sei lá, está na sala de operações e que se via de cima, vamos imaginar, e dar descrever exatamente o que aconteceu naqueles minutos. E ele reuniu, na grande parte deste livro, experiências que ele teve cá em Portugal, mas também depois algumas de alguns colegas de investigação fora de Portugal. É muito interessante este livro. Este senhor, eu tive um bocadinho na dúvida se o havia de cá pôr ou não, mas eu coloquei. Porquê? Ele é um investigador muito bom, mas eu não sei se será verdade ou não, pelos vistos, eventualmente fez aí uma coisa que fugiu à justiça. Se assim foi, pronto, lá terá que pagar por isso, mas agora vamos esquecer isso. Ele fez investigação também na área das experiências de quase morte, mas fez uma investigação num nicho muito interessante, que foi experiências de quase morte em pessoas invisuais. Mas eu não estou a falar de invisuais que tenham ficado cegos com 10 anos ou 20 ou 30. Não. Invisuais de nascença, ok? E então, as experiências de quase morte, como o espírito não precisa do corpo para ver, essas pessoas com experiências de quase morte e que se lembravam, descreviam coisas que elas nunca tinham visto, mas descreviam-nas e conseguiam dizer exatamente, descrever uma tesoura, por exemplo, ou as conversas dos médicos, mas as conversas, enfim, em visual houve, mas estou a falar de coisas que era impossível ver. E outro campo, uma colega dele também fez um estudo muito interessante que era em visuais, que durante o sono, nos sonhos,
não eram invisuais e viam as árvores e os rios e tudo. Interessante, dá que pensar. Ian Stevenson, este senhor era canadiano, mas passou a maioria da vida dele nos Estados Unidos, era psiquiatra, e ele estudou mais de, penso que 3.000 casos de crianças que se lembravam de vidas passadas, sendo que muitos destes casos ele não teve outra explicação senão a hipótese da reencarnação. Todas as publicações que ele fez foram publicações científicas, ou seja, que não é para o público em geral como nós, mas houve um livro que é 20 casos sugestivos de reencarnação, que está muito interessante. De tal forma interessante que este senhor aqui, que era ateu convicto e, como disse há pouco o Lucas, era um anti-espírita, veio dizer que era bom olhar-se para o trabalho deste senhor, que valia a pena perceber o que é que seria aquilo, tinha qualidade. Portanto, isto é algo interessante. Hernani Guimarães de Andrade, este fez uma investigação como o Ian Stevenson, mas este senhor era espírita, e ele juntou 8 casos que até estão descritos neste livro, Reencarnação no Brasil, mas claro, como ele é um homem de ciência, está escrito de uma forma isenta, epá, e é extraordinário, acho que é um dos livros mais bonitos que eu li, aconselho vivamente, e estão aqui 8 casos espetaculares, pode ser que um dia eu venha cá fazer uma palestra. Ah, é? Olha, pode ser que eu venha cá fazer uma palestra e conte um caso ou outro. E depois... Já desencarnou? Já? Ok, sim, eu sabia que ele já tinha desencarnado. Eu estava a dizer que pode ser que um dia venha cá fazer uma palestra eu, a falar de um caso daqueles. E o Francisco Cândido Xavier, que também foi espírita, este senhor tinha uma mediunidade, estava quase sempre no ano, não é? Então, ele tirou a 4ª classe já na idade adulta e, no entanto, escreveu 468 livros. Escreveu? Calma. Escreveram através dele, ou seja, ele é como se fosse só a caneta, emprestava ao braço. Tanto é que estes 468 livros venderam mais de 50 milhões de exemplares e ele não ficou com um centavo. Porquê? Porque ele dizia que não tinha sido ele que escreveu. Portanto, ele não ficava com os direitos de autor. Aquilo ia para a Federação Espírita Brasileira. E ele, enfim, vivia do seu trabalho. Mas, mais do que isso, eu acho que o que me marcou mais daquilo que eu li sobre ele foi à volta de 10.000 cartas que ele escreveu, havia um dia da semana, que ele disponibilizava a psicografar para quem aparecesse no centro. E então, aquelas mães ou aquelas pessoas a quem tinha falecido pessoas muito próximas, que depois, até há um filme muito bom, que é As Mães de Chico Xavier, que aconselho a ver, que foram buscar 3 casos reais, para nós vermos o impacto que estas cartas tiveram na vida de tanta gente. Mas não é preciso, estou aqui a falar de cientistas e de investigação, não é preciso isso, basta nós estarmos atentos e às vezes escrever, apontar aquilo que acontece à nossa volta. Eu tomei a liberdade de acabar, já é mesmo o último caso, aqui com um caso, do Zé Araújo, que ele tem uma história, o Lucas, penso que qualquer dia pode ser que faça uma palestra a contar isso, eu não me vou meter nisso, que estava para uma palestra inteira. Há um caso muito giro com o José Araújo, mas aquilo que me marcou, eu mal o conheço, tive a felicidade de privar com ele uma tarde, foi o seguinte. Tem 2 ou 3 casos naquele livro, Factos Espíritas em Portugal. Ah, é? Eu não sabia, ainda não li esse livro, então vou ter que o comprar. Este senhor, a primeira vez que veio a Portugal, ele não conhecia cá ninguém. Ninguém. A única pessoa que ele conhecia em Portugal era o Lucas, e não era pessoalmente, era por mensagem, por internet, penso eu. E então, estava combinado o Lucas ir buscá-lo ao aeroporto e levá-lo aos seus aposentos. Pensava o Lucas, porquê? Porque o senhor vinha cansado de uma viagem do Brasil para cá e tudo mais. Só que o senhor não quis. Pronto, ele quis ver como é que era o centro. E nesse dia, havia aqui um estudo, há aí vários estudos a decorrer ao longo do ano, e eu, há uns anos atrás, eu fiz os cursos todos, os estudos, eu não recebi diploma nenhum, não sei, nem certificado, nem nada. Estou a brincar. E então, ele veio assistir ao estudo que estava a decorrer. Eu acho que nós éramos 12 pessoas, depois o Lucas e a Amélia eram os responsáveis desse estudo, devíamos chegar à volta de 14 pessoas. Pronto, e o senhor esteve aí sentado, sossegado, só a ver o que é que nós falávamos e tal, e pronto. E no fim do estudo,
começou a falar um pouco connosco e ele começou a dizer que estava a ver ali uma pessoa, pronto, e descreveu a pessoa e tudo mais. Agora aqui um pormenor, pausa. Nesse grupo de estudo havia pessoas de todas as idades, mas havia uma senhora, que não sei se seria a mais velha, mas se não era a mais velha andava lá próximo, que, como é que eu vou explicar isto? Tinha para aí 60 e tal anos já. Sim. Gordinha. Sim. Gordinha não, cheinha. Pronto, assim de uma forma delicada, era uma pessoa, não era nada atlética, pronto, está bem? Não era tão elegante como eu. Exato, sim. Portanto, se havia ali alguém que fazia ginástica, de certeza que não era aquela senhora. Pronto. E atenção, outra vez o pormenor, o José Araújo não conhecia ninguém. Ele começou a dizer que estava a ver um senhor ao lado exatamente dessa senhora. Isto é um pormenor interessante. E então, descreveu o senhor e tal, nós tomámos nota e disse o nome. E o nome ninguém conhecia o senhor de lado nenhum. Pronto, escreveu-se o nome para depois ir-se ver à internet. E quando se foi ver, este foi o senhor que ele descreveu. Era o senhor João Salgado. O que é que isto tem de espetacular? O senhor João Salgado tinha sido presidente da Comissão Olímpica de Karaté. Só que o que o Zé Araújo não sabia é, primeiro, que ele tinha sido presidente da Comissão Olímpica de Karaté e ainda menos que aquela senhora fazia Karaté. Porque das pessoas todas que estavam naquele grupo, se calhar era a última pessoa que nós dizíamos que fazia, não é? E era então, a única. E era a única, exatamente. Ou seja, isto dá que pensar, isto merece ser estudado e estas coisas precisam de ser catalogadas, escritas, para não se cair no esquecimento. Está nesse livro, acho que é o Factos Espíritas em Portugal. Ótimo. Curiosamente, na semana passada demos uma entrevista na Rádio Mais Oeste e o locutor da rádio era muito amigo deste senhor João Salgado e quando viu aquilo também ficou de boca aberta. Que engraçado. E também foi atleta, portanto, havia aí ligações com os Caldas da Rainha de certeza absoluta. Que engraçado. Pronto, e são estas coisas que acontecem a todos e muitas vezes nós estamos desatentos e não escrevemos, não tomamos nota, e isso é importante para não se perder essa informação. Mas é importante porquê? Estou mesmo a terminar. Porquê é que é importante estudar isto, além da matéria, se existe, se não existe? Por duas razões fundamentais. Primeiro, se de facto algo sobrevive à morte do nosso corpo físico, chamem-lhe o que quiserem, alma, espírito, consciência, e se esse espírito, vou chamar assim, que sou espírita e dá mais jeito, se esse espírito está mais ou menos feliz do lado de lá, de acordo com as escolhas que vai fazendo cá, se calhar então convém estudarmos para saber. Outra, se nós quando desencarnamos, há ali um período, pode ser uns segundos, uns minutos, umas horas, de confusão, se nós já tivermos falado ou ouvirmos falar sobre espiritismo, já estivermos mais familiarizados, percebemos mais rapidamente, se calhar eu se calhar morri, e chegamos lá mais rápido. Mas mais importante do que isto tudo é aquilo que o espiritismo faz, que é o quê? Esclarecer e consolar. Não só esclarecer as pessoas que... Todos nós temos problemas, eu também tenho, e às vezes... todos nós ficamos assim um bocadinho... as coisas parece que naquele momento que é o fim do mundo, não é? Mas com este conhecimento, nós começamos a abrir a mente para, não, isto não é o fim do mundo, isto é menos de um segundo, não é? E o consolo que é nós sabemos que os nossos entes queridos ou amigos chegados que já partiram, que continuam vivos e até às vezes eventualmente se pode comunicar, ou mesmo que não se possa, só o facto de saber que mais cedo ou mais tarde vamos estar juntos novamente. Isto é extraordinário, saber que, por exemplo, sei lá, que nunca estamos sozinhos. E pronto, olha, foi este o tema que eu trouxe.